Significa aqui chamando. Aqui. Começou. Já? Boa noite, pessoal. Graça e paz. Tudo bem? Como é que vai vocês? Bem, hoje nós estamos aqui dando sequência, né, aos nossos estudos sobre a igreja. E hoje nós vamos falar sobre Jesus escreve as igrejas. Esse é o tema do nosso estudo de hoje, dando sequência ao que nós começamos, né? A semana passada nós falamos sobre a igreja de Antioquia, um belo exemplo de igreja missionária. Amém? E hoje nós vamos ler nossa Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 ao versículo 20. Eu quero convidar você a ler comigo esse texto e para que nós possamos refletir nele e para que nós possamos dissecá-lo nessa noite. Nós vamos estar lendo o texto, em seguida estaremos fazendo uma oração. Apocalipse capítulo 1, versículo 9 ao 20. A visão de Jesus glorificado. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos, os pés semelhantes ao bronze, polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés, como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome. Nós te agradecemos, te bendizemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos por Tua grandeza, por Tua majestade, por Tua soberania, Senhor, porque Tu és santo, Tu és soberano. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui reunidos para podermos compartilhar um pouco da Tua palavra, para que venha ao encontro das nossas necessidades. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, esta ministração e que ela venha ao coração de cada ouvinte, que cada um possa receber a Tua palavra e ser fortalecido na fé, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amados, nós vimos aqui, como nós dissemos no início, que o título dessa mensagem é Jesus escreve as igrejas. Recentemente, nós vimos muitas publicações, muitos livros sobre a igreja, certo? São vários os autores que propõem reformas, que falam que apresentam novos modelos, né, para a igreja.
até alguns coach cristãos que têm apresentado modelos, feito apresentações, e eu fico só observando. Mas eu creio, amados, que nós devemos ouvir mais o que Jesus nos fala através de sua palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós sabemos que a igreja, ela só pode avançar se nós retornarmos à raiz da palavra, né? As suas raízes bíblicas. Não adianta nós inventarmos modelos, apresentarmos estratégias, apresentarmos métodos. Nós temos que voltar para a Bíblia, para a palavra de Deus. E quando a igreja ela se volta para a Bíblia, quando ela se volta para a palavra de Deus, aí sim haverá um verdadeiro crescimento, porque esse crescimento não é um crescimento apenas numérico. Crescimento numérico apenas, ele gera inchaço, ele gera a barriga como se fosse uma barriga d'água, e de repente explode. Nós vemos igrejas que se empolgam com métodos, com estratégias, com novos modelos, aí está cheia, lotada, aquele monte de gente, daqui a pouco acontece uma coisa, acontece outra, e esvazia uma bomba, de repente esvazia, não tem mais ninguém, às vezes várias divisões, um vai para um lado, outro vai para outro. Esse não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que a igreja se volte para a palavra e cresça baseado na palavra de Deus. A igreja, nós precisamos entender também que ao refletirmos sobre o tema, recentemente houve uma conferência onde se falava sobre reengenharia bíblica, né? Reengenharia bíblica para o crescimento da igreja, para a igreja. Esse foi o tema de uma conferência recente para a liderança pastoral. Sobre como preparar a igreja para o século XXI. Interessante o tema, interessante a abordagem que foi colocada, né? Mas mesmo assim deixa uma lacuna. Nós precisamos entender que quando eu reflito sobre esse tema, eu me pergunto, por que reengenharia na igreja? Deus projetou a igreja perfeitamente no início. A igreja foi projetada por Deus, a igreja é propósito de Deus, foi Ele quem fundou, foi Ele quem projetou, e Ele projetou sem defeitos. Deus projetou a igreja sem defeitos. Então, por que agora nós vamos falar em reengenharia? Vamos dizer que Deus fez alguma coisa errada? Que Deus, na sua constituição, no seu propósito de construir a igreja, errou, falhou em alguma coisa? Não, de forma alguma, né? De forma alguma. Não deveríamos inspecionar a igreja primeiro e demolir só as partes defeituosas, para podermos reconstruir a parte demolida de acordo com o plano original do construtor. Então, o que nós deveríamos fazer inspecionar a igreja, fazer uma inspeção, uma análise, uma observação do que tem acontecido, e depois nós olharmos o quê? Reconstruir as partes que foram demolidas de acordo com o plano original. Então vamos olhar para a palavra e ver o que falta, o que se perdeu ao longo do tempo, ao longo dos anos. Esse aspecto quem pode melhorar a engenharia de Deus? Ninguém jamais tem competência, capacidade, sabedoria, inteligência para modificar a engenharia de Deus, para melhorar alguma coisa que Deus criou. A solução não é reengenharia, mas sim a restauração das especificações originais perfeitas do projetista divino. Então, assim, aquilo que foi criado no início por Deus, da maneira que Deus criou, de acordo com o padrão da palavra de Deus, nós temos que olhar para a palavra e procurar restaurar. O que é restaurar? Procurar os detalhes, as coisas que se perderam. Quando você vai restaurar uma obra de arte, o que você tem que analisar? Você tem que analisar como era aquela obra.
Então você vai procurar os detalhes, trabalhar nos detalhes para fazer com que aquela obra volte à sua originalidade. A mesma coisa nós precisamos fazer no aspecto, no que diz respeito à Igreja do Senhor. O alvo de qualquer mudança deve ser um retorno da igreja às raízes. Qualquer coisa que nós olharmos, a nossa igreja nós precisamos mudar. O que nós precisamos mudar? Vamos ver na palavra, vamos conferir nas escrituras. Vamos atrás de modelos. Hoje se procura modelo em administração, dos grandes líderes da administração, das grandes empresas, das grandes corporações. Não é por aí, o caminho não é esse. Não funciona desse jeito. A igreja não é empresa. Não pense que a igreja é empresa. Nunca foi e nunca será. A igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é um organismo vivo. A igreja não é uma instituição física, uma instituição humana. A igreja é um organismo vivo. Às vezes nós nos reunimos em um prédio, temos uma ata, temos um estatuto, para juridicamente, como pessoa física, nos apresentarmos diante das leis do país. Porém, nós somos a igreja é o corpo vivo de Cristo, nós somos o organismo, amém? Em nome de Jesus. Então nós precisamos voltar às raízes bíblicas para que a igreja reconquiste a glória antiga. Os crentes saudosistas, né? Muitas vezes nós ficamos muito no saudosismo. Porque antigamente Deus não mudou, Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós que mudamos. A igreja, nós que mudamos o nosso jeito de ser igreja, o nosso jeito de fazer as coisas para Deus. Então nós precisamos voltar para a palavra, para restaurar o que se perdeu. Então, com essa restauração, Deus vai trazer novamente aquela glória que se foi, em nome de Jesus. O alvo de hoje, estudaremos as cartas que Jesus enviou às igrejas da Ásia, através de João, conforme o registro do Apocalipse. Primeiro, nós precisamos entender quem é o remetente das cartas, né? Quem foi o remetente. Nós vimos que o apóstolo João, que residia na cidade de Éfeso, pastoreava a igreja em Éfeso, e por causa de sua fé foi deportado para a ilha de Patmos, no capítulo 1 e no versículo 9, ele cita isso, frisa, né? Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então ele não foi ali simplesmente eu estou indo para Patmos, não, ele foi levado prisioneiro porque ele estava pregando a palavra de Deus, ele estava dando testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Ali naquele momento que ele estava em Patmos, ele recebeu o encargo de escrever num livro as visões que teria encaminhado posteriormente às igrejas. No versículo 10, ele diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. No versículo 11, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas de quem é a voz que João ouviu mesmo? Era a voz do próprio Jesus glorificado. No versículo 12 e 13 ele diz: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Então quem era que falava com João? Era o próprio Cristo, era Jesus glorificado. Aleluia, glória a Deus. Né? Então nós vimos ali. Os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Os 7 candeeiros, nós temos o candelabro. O candelabro ele tem 7 braços. Né? Vou ver se eu trago na próxima, se eu consigo trazer um candelabro aqui.
Ele tem sete braços. Cada braço daquele representa o Espírito de Deus. Cada braço daquele representa uma igreja. E ali a luz acesa, né? O candelabro estava aceso. Então ele diz assim, são de ouro. Por que a igreja? Por que de ouro? Porque as igrejas são preciosas. E ele caminha no meio delas. A igreja tem falha? Tem falha. Tem problema? Tem problema. Tem pessoas com problema? Tem pessoas com problema. Certo? Porém, ela é preciosa aos olhos de Deus. A gente tem que ter muito cuidado quando fazermos críticas à igreja, quando nos referimos à igreja, porque a igreja é a noiva de Jesus. E Jesus tem ciúme da sua noiva. Com certeza. Ele não vai ficar satisfeito em ver as pessoas apedrejando a noiva dele. Então, ele está no meio dela, ela é preciosa, ele caminha no meio da igreja. Jesus que ensinou isso, né? Em Mateus capítulo 6, versículo 21, ele disse assim, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. Exemplifica o princípio que foi ensinado pelo próprio Jesus. O coração de Jesus está no seu tesouro, que é a sua igreja, eleita e preciosa. Que maravilha! Que maravilha saber que você e eu, que nós somos a igreja, que nós somos preciosos para Jesus, que nós somos eleitos por Ele. Glória a Deus. Depois nós precisamos entender quem é o destinatário da carta, a quem se destinou as cartas, né? Fica bem claro no versículo 11, o versículo 11 diz assim, dizendo o que vê, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Os destinatários da revelação escrita das cartas são as 7 igrejas da Ásia. Por que 7, né? O número 7 é o número perfeito que representa a totalidade. O 7 é o número da perfeição, o número completo, não é? Por isso que ele fala as 7 igrejas. Portanto, quando João escreve as 7 igrejas, estava escrevendo, na realidade, a toda a igreja na face da terra. Apocalipse 1, versículo 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Amém? Ele está falando da igreja num todo, como um todo. Entretanto, no versículo 20, nós vemos aqui, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Quem são esses anjos? Quem são os anjos? Para alguns, esses anjos são os pastores da igreja, né? Cada igreja, um pastor. Só que naquela época, na igreja primitiva, não existia, não tinha esse negócio de um pastor para uma igreja. Não era designado um pastor, mas sim um grupo de presbíteros, um conselho de presbíteros que formavam um colegiado. Então seria aos líderes, o anjo da igreja seria aquele colegiado, seria o presbitério daquela igreja. A colocação. Alguns falam que era um anjo mesmo que havia, cada um tinha uma colocação. Mas nós entendemos biblicamente que eram os presbíteros da igreja que pastoreavam o rebanho. Esses presbíteros, cada um tinha o seu ministério específico. A igreja primitiva, ela não era como hoje nós vemos, as pessoas ordenam pastor, as pessoas ordenam apóstolo, as pessoas ordenam tantos bispos e assim por diante. Mas a igreja primitiva, ela era composta de oficiais que eram os diáconos e presbíteros. Esses presbíteros juntos que tinham seus ministérios específicos. Vamos ver na palavra de Deus. Atos capítulo 14,
versículo 23. Atos 14, e o versículo 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então ele ordenava ali os presbíteros. No capítulo 6 de Atos, nós encontramos a ordenação dos diáconos, e aqui nós encontramos a ordenação dos presbíteros. O capítulo 20 e o versículo 17, 20, o versículo 17, ele diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Está vendo? Era um colegiado. Era uma igreja só, com vários presbíteros que cuidavam do pastoreamento desta igreja. E na carta aos Filipenses, no capítulo 1 e no versículo 1, também ele diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Está vendo? É a mesma função. Presbítero é o que? Um supervisor. Bispo é o que? É um supervisor. Não é porque ele é melhor, maior na hierarquia do que ninguém, ele tem mais responsabilidade. Infelizmente as pessoas têm deturpado a palavra de Deus. As pessoas têm usado títulos para sobressair, para querer se mostrar como se fosse melhor do que as outras, querer se achar super espirituais, querer se achar na hierarquia maior do que o outro. Há muita competição, porque cada um quer ser melhor do que o outro. Então hoje, a Bíblia fala em Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 13, que Deus instituiu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Deus levantou esses homens para edificar a igreja, não para ficar brigando um contra o outro, querendo ser melhor do que o outro, mas cada um ser colocado no seu lugar, na sua função, na unção que Deus tem para ele. Qual é a tua unção? É de pastor? Vai pastorear, vai apacentar. O que é que o pastor faz? Apacenta, alimenta o rebanho. O que é que um apóstolo faz? Ele dá direção, ele traz vida, ele faz trabalhos pioneiros, ele abre novas obras. Essa é a função de um apóstolo. Qual é a função de um profeta? O profeta, ele recebe direção, ele é o dedo que aponta o caminho, que mostra o caminho. É o profeta. O evangelista é o quê? Aquele que atrai multidões, que traz pessoas, aquele que tem unção para atrair pessoas para a igreja do Senhor Jesus. E quem é o mestre? O mestre é aquela pessoa que tem sabedoria, conhecimento e unção de Deus para trazer ensinamento para a igreja. Não é todo mundo que tem condições de ensinar. Eu conheço muitos homens de Deus que fluíram em ministérios de milagres, mas quando eles partiram para este lado de querer ser mestre, se perderam no caminho. Então não se perca, meu querido. Pergunte para o Senhor: qual o seu lugar no corpo de Cristo? Qual o meu lugar no corpo de Cristo? Amém? Tem espaço para todos para trabalhar na casa de Deus. Então vamos ver, nós vimos aí, a carta foi enviada para as igrejas. E agora nós vamos ver essas igrejas, quem são, e quais os conteúdos qual o conteúdo que havia nessas cartas. Nós vimos a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. Qual foi o elogio que essa igreja recebeu? Que era uma igreja ativa, perseverante e resistente ao mal. Qual foi a crítica? A crítica foi: tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Abandonou o primeiro amor. Né?
Então, é uma crítica, é uma repreensão, é uma chamada de atenção. Qual o aviso que é dado para esta igreja? Arrependa-se. Jesus está mandando essa igreja se arrepender, porque abandonou o primeiro amor. Às vezes a gente diz assim, eu perdi o primeiro amor. Você não perdeu o primeiro amor, você abandonou. Quando o crente tem essa consciência, hoje a gente vê muita gente falando, eu deixei, eu perdi o primeiro amor, eu perdi, e vai levando assim uma banalidade, como que fosse uma coisa qualquer. Na realidade não é. Se você olhar para a Bíblia, ele vai dizer que tem contra ti que abandonaste o primeiro amor. Você abandonou o primeiro amor. É para se arrepender, voltar ao primeiro amor. É o que a palavra de Deus está recomendando. Qual a recompensa para esta igreja? Você vai se alimentar da árvore da vida. Foi a promessa que foi dada para a igreja de Éfeso. Se arrepender e voltar ao primeiro amor. A igreja de Esmirna. Qual foi o elogio? A igreja foi elogiada porque passou por sofrimentos, pela fé, suportou o sofrimento. Qual a crítica? Qual a repreensão? Essa igreja não teve repreensão. Qual o aviso? O aviso que ela recebeu foi o seguinte: ser fiel até a morte. Continue assim. Vocês estão indo bem. Vocês estão no caminho. Vão, sejam fiel, continue, persevere. A igreja de Esmirna recebeu essa palavra do Senhor. E ele disse que como recompensa teriam a coroa da vida. A igreja de Pérgamo foi elogiada pela fidelidade. A igreja que teve a sua fidelidade ao Senhor. Porém, a repreensão que ela recebeu: você tolera a imoralidade e a heresia. Apesar de você ser fiel, mas você tolera no meio de vocês a imoralidade e a heresia. Qual o aviso? Qual a ordem que o Senhor deu? Seja fiel. Ser fiel aos princípios. Ser fiel aos princípios. Você precisa, ser fiel aos princípios, não. Até arrependimento. Arrependa-se. Também foi a igreja de Pérgamo, né? Foi recomendada que arrependesse, tá? Não é ser fiel, não. Arrependa-se dessas práticas pecaminosas que haviam dentro da igreja, né? Imoralidade e heresia. Qual a recompensa? Se obedecer, haverá um maná escondido e receberá uma pedrinha branca com o seu nome na eternidade, né? Essa pedrinha branca é um mistério, a gente vai saber quando chegar lá, né? A igreja de Tiatira, ela foi elogiada pelo quê? Pelo crescimento na fé e nas obras. Era uma igreja que tinha boas obras, né? Mas também recebeu uma repreensão porque ela tolerava a imoralidade e a idolatria. A imoralidade e a idolatria. Aí o aviso: ser fiel. Ser fiel, abandona essas coisas, seja fiel. Qual a recompensa? Governo das nações e estrela da manhã. Amém? Vai governar as nações. Sardes, a igreja de Sardes. Qual o elogio? Fidelidade parcial. É mais ou menos. Nem é frio, nem é quente, é morno. É uma igreja morta, foi criticada. Qual o aviso? Arrependimento e fortalecimento dos fiéis. Se arrependam, fortaleça os fiéis, aqueles que são fiéis, que se fortaleçam. Não fique em cima do muro. Não fique em cima do muro. Não é tempo de ficarmos em cima do muro. Hoje nós vivemos isso, muito crente em cima do muro. Não sabe o que quer, não decide, né? Acha que a igreja é um clube, acha que a igreja é um grupo social, onde ele vem simplesmente para ver as pessoas. A igreja é um lugar onde ele vem para bater o cartão de ponto e pronto, mas ele não tem esse compromisso, não tem essa fidelidade, é uma pessoa morta espiritualmente. Então a palavra de Deus está mandando que haja arrependimento e fortalecimento na fé. Recompensa para a obediência: os fiéis serão honrados e vestidos de branco.
Os crentes que passaram por esse período, os crentes que saíram dessa igreja fiéis, ele vai receber vestimentas brancas, que significa pureza, significa viver na eternidade com o Senhor. Filadélfia. Qual o elogio para Filadélfia? Fidelidade e perseverança na fé. Foi uma igreja que era fiel, perseverou na fé, tendo pouca força, não negaste o meu nome. Crítica? Nenhuma, não teve crítica. Aviso, ser fiel e a recompensa. Um lugar na presença de Deus, um novo nome, uma nova cidade. Nós vamos herdar um lugar na presença de Deus. Cada um vai ter o seu galardão. Nós vamos receber um novo nome. Amém? E nós vamos morar em uma nova cidade, uma cidade eterna. E por último, a igreja de Laodiceia. Elogio? Nenhum elogio essa igreja recebeu. Crítica? É uma igreja indiferente. Está nem aí. Leva as coisas de Deus assim de qualquer jeito. Banaliza. Ah, estou nem aí. Qual o aviso? Zelo e arrependimento. Procura zelar, procura saber o que está errado, corrige o que está errado, arrependa-se. E por último, qual é a recompensa? Os fiéis reinarão com Cristo. Você é fiel? Você está vivendo em fidelidade a Deus? Né? Então você está sendo chamado nessa noite à fidelidade. E nós vemos que através desse esquema tiramos algumas lições, né? Através desse estudo nós podemos tirar algumas lições. Primeiro, da onisciência. Jesus conhece o estado espiritual da sua igreja universal e local. Não adianta querer se esconder. Ninguém faz nada escondido. O Senhor está vendo, Ele conhece tudo. Né? A Bíblia diz que Ele anda no meio, né? Anda no meio da sua igreja. Segunda lição, nós podemos tirar o produto da graça de Deus. Em toda a igreja, as coisas boas e más acontecendo. Por maior que seja a crise de uma igreja, a graça de Deus sempre produzirá algo bom. Haverá sempre um remanescente fiel. Por mais que a igreja descambe, vamos supor por uma Laodiceia da vida, que era indiferente, que não recebeu elogio, que não tinha zelo pelas coisas de Deus, mas mesmo em Laodiceia ainda tinha um grupo de remanescente. O que é remanescente? É aquele grupo que permanece fiel aos princípios, que não abre mão, que não negocia os princípios. Deus tem os remanescentes dele, no meio dessa geração, no meio desse povo. Deus tem os remanescentes, aquelas pessoas que preservam os princípios, que não abrem mão, que não negociam por nada esses princípios. Outra lição que nós podemos ter é a atitude de Cristo. Jesus Cristo motiva as coisas boas e reprova as coisas más. Entretanto, ele dá um prazo para a igreja consertar aquilo que há de negativo. Deus é tão bom, tão amoroso, que ele dá tempo para que a igreja se arrependa, para que haja mudança. Ele dá tempo para que eu e você possamos cair em si, que nem a parábola do filho pródigo, que largou, foi embora, pegou a herança do pai, estourou tudo com a vida, com prazeres mundanos. Mas de repente aquele moço caiu em si. E quando ele caiu em si, ele disse: o que está acontecendo? Na casa do meu pai, um empregado senta à mesa e come do bom e do melhor. E eu estou aqui querendo comer a comida que é para os porcos. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou me levantar e vou ter com meu pai. E direi ao meu pai: Pai, pequei perante o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai nem esperou o filho falar isso. Recebeu com amor. Jesus está de braços abertos. Você está vivendo uma vida de pecado. Você está vivendo uma vida de indiferença.
Você está vivendo um evangelho morto. Jesus está te dando oportunidade para você acordar, para você dizer, eu vou ter com meu Pai, eu vou me consertar, eu vou mudar minha vida. Às vezes até esse momento que Deus está permitindo na terra, de todo mundo ficar isolado em casa, às vezes Deus está te dando até uma oportunidade para que você possa fazer uma reflexão na sua vida, se arrepender, abandonar o pecado e se voltar para Deus. É isso que Deus faz. Ele está sempre esperando o filho de braços abertos. Então esteja como você estiver, corra para o seu Pai agora, peça perdão, se volte para Ele. Ele ama você e Ele está te esperando. Ele continua esperando você. E outra lição que nós podemos ter é a promessa de recompensa. Jesus sempre traz recompensa. Nós não estamos aqui querendo pregar o evangelho da prosperidade. Eu sou totalmente contra esse evangelho da prosperidade. Eu creio que a prosperidade é outra coisa. Hoje se prega que o crente abençoado é o crente que tem um carrão 0 quilômetro na sua porta, é o crente que mora numa mansão, é o crente que tem muito dinheiro, muito ouro, muita prata. Não é. Não é, isso não é prosperidade, isso é engano, isso é mentira, isso está se infiltrando dentro da igreja do Senhor. Prosperidade, sabe o que é? É ter paz com Deus. Mesmo diante das dificuldades, você manter a sua fé, você está firme com o Senhor, você está guardado, você sabe que Deus está com você. Você passa por qualquer situação, qualquer crise, com paz no seu coração. A palavra de Deus diz que a paz de Deus guardará o teu coração e a tua mente. Lá na carta aos Filipenses, capítulo 4 e o versículo 19. A paz de Deus, aliás, o capítulo 4 e o versículo 6. A paz de Deus. Muitas pessoas não têm paz. Pessoas que estão aí com depressão, pessoas que estão pensando em suicídio, porque não tem paz, pessoas que estão inquietas, o que vai ser amanhã, o que vai acontecer depois dessa pandemia, depois dessa crise. Mas eu quero te dizer, Jesus, Ele está te prometendo a paz no teu coração, a paz. Ele vai trazer paz a você. Amém? E a promessa é essa, Jesus motiva a igreja prometendo-lhe, garantindo-lhe uma recompensa final. Queridos, a palavra de Deus diz que no final nós seremos recompensados. A história da Igreja de Cristo, o final já está escrito. Será um final de celebração, será um final de festa, será um final de alegria, de júbilo, de vitória, porque nós vamos morar eternamente com Jesus. Amém? Glória a Deus. E por último, queridos, eu quero falar para a última lição, é a responsabilidade da liderança. Nós, como líderes, somos responsáveis. Jesus Cristo responsabiliza a liderança pelo estado espiritual do rebanho. Cabe a nós que estamos liderando o rebanho trabalhar com esse rebanho para que haja maturidade, para que haja saúde, para que haja crescimento espiritual, para que esse rebanho seja fortalecido em nome de Jesus. E eu quero te dizer, meu querido, Deus está com você. Lembre do que nós falamos no início. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Escute bem o que Jesus está falando com você nesta hora. Que o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração ao ouvir esta mensagem. Que não seja mais uma mensagem. Que não seja uma mensagem que você fica, que mensagem bonita, que mensagem chata. Não, reflita no que foi falado. E deixe Deus trabalhar no seu coração. Deus quer mudar a sua vida. Amém? Nós vamos orar agora, encerrando, agradecendo a Deus por esta palavra, por este momento, e que o Espírito do Senhor visite você aí onde você está.
Que o Espírito Santo vá na sua casa, na sua vida, fale com você, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos estar orando agora. Feche seus olhos, fale com Deus. Pai, em nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui neste momento. Ministramos a tua palavra e pedimos a ti, Senhor, que a tua palavra vá ao encontro de cada uma das pessoas que ouviram esta palavra. Que o Espírito Santo possa trabalhar, possa convencê-las, possa mostrar a realidade. Pois a tua palavra diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, Senhor, eu te peço, abençoa, visita essa pessoa que está ouvindo esta palavra. Se ele estiver afastado dos teus caminhos, traga-o de volta, Senhor. É o teu filho amado que está decepcionado, frustrado com alguma coisa. Vá ao encontro dele agora. Traga, Senhor, segurança. Traga a certeza da tua presença. Traga de volta esse filho, esta ovelha que se afastou do rebanho por algum motivo, Senhor. Traga de volta, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Também eu te peço, Pai, que cesse essa praga, essa pandemia no mundo, no Brasil. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos nesses dias ganhar almas para o teu reino. Nos desperte, nos leva a conquistar vidas para ti, Jesus. Nos dá ousadia para pregar o Evangelho, Senhor. Este é o momento exato, ideal. E eu creio, meu Deus, que tu vai nos dar estratégia, sabedoria para levar a tua palavra até os confins da terra. Pai, em nome de Jesus, abençoa os nossos missionários, abençoa o pastor Nelson, sua família, aquelas crianças que ele desenvolve aquele projeto. Pai, abençoa também o teu filho Tiago. Senhor, abençoa ele, abençoa sua esposa Priscila, sua filha Radassa, sua filha Liz. Toma em tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a obra ali em Moçambique. Eu te peço, Deus, abençoa a nossa igreja e desperta-nos para que nós sejamos verdadeiramente uma igreja comprometida com a palavra de Deus e comprometida com a obra missionária. Em nome do Senhor Jesus, eu peço pela saúde do rebanho, que o Senhor guarde, proteja, nos livre de doença, todos nós, que essa enfermidade não venha atacar nenhum dos irmãos. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, te agradeço. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.